E aí, turma, estamos aqui começando mais um episódio do podcast com a Manu Maciel, hashtag Manu, né, @ Manu, que é uma atriz, comediante, improvisadora, roteirista, que mais? Enfim. Eu descobri agora que eu sou roteirista. Até esse momento eu não sabia, mas adorei. Ah, você não é? Eu botei no pacote, porque geralmente Não, a galera eu recebo. Vamos jogar para o Então tá, ela é astróloga e cozinheira, né? Especialista em cupcake e também investidora, né? Ela tem esse perfil aí de investidora de startup. Fábio Lins! Podcast do Fábio Lins. Bem-vinda ao podcast. Obrigada! Meu mindset já foi completamente modificado. Eu estou me sentindo aqui outra pessoa já. Em 3 minutos de live, eu já ganhei profissões novas, aptidões incríveis. Estou só guardando os prêmios. Mas eu gostaria de receber minha parte em dinheiro, se possível. Desculpa, Adorei. Manu. O que eu acertei? Improvisadora, comediante, atriz? Sou improvisadora, comediante e atriz, Então melhor errar para mais do que para menos, né? Se eu com falasse só uma coisa. Com certeza. E você se encontra nos Estados Unidos, não é isso? Nos Estados Unidos, em Los Angeles. LA. E como que você chegou aí e como que você já fazia essas coisas? Roteiro, né? Cupcake, essas coisas todas você já fazia no Brasil? Comecei com roteiro, né? Então, profissionalmente, não. Eu considero que a minha carreira mesmo de comediante, ela começou aqui, de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, estruturada. Eu fiz no Brasil, mas completamente sem saber o que eu estava fazendo. Não que agora eu saiba, mas eu sabia bem menos do que eu estava fazendo antes, né? Então, como que eu cheguei aqui? Teve uma época da minha vida que... Sabe quando tudo dá errado? Aí você fala, mano, o que mais que pode dar errado? Nunca pergunte isso, porque o universo responde. Então, eu estava numa sucessão assim, de merda acontecendo. Inclusive, foi quando o meu pai faleceu e eu estava... eu era muito workaholic, eu tinha que trabalhar muito até para pagar as coisas de casa, para ter um bom plano de saúde para o meu pai e tal, que teve Alzheimer. Uhum. Então, eu estava meio nesse hamster wheel aí, e eu estava com um pezinho na atuação. Eu fiz Fátima Toledo no Brasil, que eu acho que é uma experiência super incrível para quem gosta, né, de experiências mais imersivas. Fiz alguns cursos e tentei fazer essa transição do mundo corporativo para o mundo artístico no Brasil, que não funcionou muito bem para mim. E aí eu lembro que eu fui rejeitada de uma maneira muito direta. Eu fui com um agente e ele falou, cara, ele viu o meu reel que a Fátima produziu e ele falou, olha, você tem muito talento, mas você não vende, você tem cara de pobre e você não é comercial. Então... Nossa! Aí ele falou assim, olha, a gente prefere pegar uma atriz como a não vou falar o nome dela, mas a Mariazinha, que é medíocre em atuação, mas é linda, é amável, é simpática, ela é deslumbrante. E ela vende azaleia, ela vende latura, ela vende isso, ela vende aquilo. A gente faz 35 takes e na edição ela fica ótima. Do que pegar você, que a gente vai ter que fazer um take só, mas aí você não vai vender nada. Você vai pegar o papel de empregada, você tem que emagrecer não sei quantos quilos. Eu falei assim, cara... Mas quem que foi esse desgraçado que falou, meu Deus do céu? Mas ele não está errado. E até hoje eu não acho que ele está errado. Porque o mercado... Como assim?
para o mercado de televisão no Brasil, eu acho que ele não está errado. Se você pegar assim, o que vende na televisão, realmente a televisão vive de anúncio, né? O cinema no Brasil ainda não é uma coisa tão expressiva, que tem um mercado que se diga, você pode fazer teste todos os dias para filme, porque vai ter. A nossa produção de filme ainda é muito pequena. Às vezes, para uma pessoa que quer fazer cinema, é mais fácil mudar para um outro país, principalmente de língua inglesa, para conseguir produzir alguma coisa que vai ser vista mundialmente, mandar para festival e tal. Então, pelo ponto de vista comercial, eu entendi que ele estava certo. E ele é uma pessoa que cuida de carreiras de pessoas grandes, que eu não vou falar o nome, depois te falo em off, mas são pessoas bem-sucedidas e realmente muito bonitas. E eu falei, tá, cara, beleza, eu entendo, real, obrigada. E estava tendo um concurso aí, oferecendo bolsa para uma universidade daqui. A universidade aqui estava fazendo scouting e tal, e eu soube desse scouting na Fátima. Scouting, desculpa, o que é scouting? Recrutamento, talvez, uma pessoa vai lá uma seleção, assim. Isso. E aí eu soube disso na Fátima. E a Fátima foi uma pessoa que me falou, cara, vai para fora, vê essa outra perspectiva de trabalhar com 12 câmeras ligadas ao mesmo tempo, sabe? Tem essa experiência de set, agrega isso. Do ponto de vista de atuação, graças a Deus, eu nunca tive muito problema de me colocar numa situação vulnerável. Se tiver que... Todo exercício que a Fátima passou para eu fazer, eu fiz. Teve um exercício que eu tipo, lambei o pé de uma menina, tava sujo pra caceta, eu fui lá e lambi. E eu nem questiono, o que é pra fazer? Pra lamber o pé de alguém? Então bora. Talvez na indústria pornô isso me ajudasse. Não inventei ainda, mas é o próximo passo. E aí ela falou, olha, esse tipo de experiência pode ser legal e tal. E aí eu fiz o teste. Só que eu fiz essa audição para as universidades daqui logo depois que eu tinha falado com essa pessoa. E ele falou, cara, olha, eu tô te falando isso de boa. Vai ser muito difícil para você trabalhar no exterior. Porque para fazer sucesso lá, você tem que ser magra, bonita. Para você fazer sucesso lá, você tinha que ser mais Natalie Portman, que eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,52, 58. Olha, eu me colocando mais para baixo ainda. 1,58. Então, eu tô ali quase como amostra grátis. E ele falou, olha, você não tem um perfil de brasileira. Se você olhar para minha cara, você diz o que é russa. Eu não, né? Eu tenho o meu mercado é complicado. E ele me deu esse status, vai ser difícil para você. Você não tem uma beleza exuberante, você não tem nada assim que seja o diferencial. Você passa por branca, você tem o cabelo louro, você não é. Então, vai ser foda, hein? Só que aí, quando eu fiz, eu passei no mesmo dia na audição. E a escola me ligou. Foi muito surreal, porque eu tinha que fazer drama e comédia. E eu tinha que preparar 2 sets, um de drama e um de comédia, e eles eram feitos ao mesmo tempo, e eu não sabia qual seria a ordem. Então, eu cheguei lá e a mulher falou, olha, drama. Aí eu, fiz o que eu me acabei de chorar, fiz um texto lá e tal. E aí ela, tá, agora muda pra comédia. Eu falei, cara, não dá pra tomar uma Kaiser antes, não tem Kaiser, patrocínio, Fábio. Não tem assim um intervalo, não dá pra tomar uma água, lavar o rosto, não. Então, eu falei, cara, eu não vou passar, não vai. E aí, quando eu passei, eles me deram a bolsa. E eu falei, caceta, o que eu faço com a minha vida agora? E foi uma decisão muito rápida. Tipo, eu falei, beleza, então eu vou. Aí eu já peguei com a carta convite e a bolsa da escola, eu apliquei para o visto, saiu rápido demais até, porque eu tinha tudo da escola, né, que eles chamam de talent-based scholarship, que eles viram que você tem talento, eles querem investir no seu talento e o departamento de imigração tá, ok, tá, deixa ela vir aqui estudar. E aí eu vim e comecei a fazer atuação para cinema. Ainda eu estava aqui com a comédia aqui atrás, aqui, né? Falando que horas que eu posso fazer isso.
E durante a aula, durante o curso, os meus professores foram me dando ideias. Olha, faz isso aqui, lê isso aqui, conversa com a pessoa tal, vai para não sei o quê. E eu, cara, puxando tudo, né? Eu parecia uma esponja, amigo falava e eu tava lá. E foi assim que eu fui vendo os melhores cursos que eu podia fazer e que eu podia pagar também, né? Porque eu peguei, Fábio, eu peguei tudo, peguei FGTS, rapei tudo que eu tinha, só que na conversão eu me fudi como, né, todo mundo. Então todas as minhas economias da vida, que já não eram muita coisa, elas viraram um negocinho simples. Mas eu falei, cara, eu vou pagar meu aluguel. Aí eu paguei 1 ano de aluguel, tá aqui, o aluguel tá pago, e eu vou reservar isso aqui porque eu sei que eu preciso comer. O resto vai ser curso, o resto vai ser livro, o resto vai ser eu tentando me virar aqui, até porque eu não podia trabalhar, eu tinha visto de estudante, né? E foi assim que eu vim parar aqui. Uau. E foi meio que um negócio punk. Eu sempre quis morar aqui, eu sempre quis morar nos Estados Unidos. Quando eu passei no negócio, eu tinha a opção de Nova York ou Los Angeles. E aí eu escolhi Los Angeles porque eu gosto mais da pegada de cinema. Eu amo Nova York, mas é uma vibe mais musical para lá, né? Apesar da cena da comédia ser muito forte, dentro do curso da bolsa que eu ganhei era atuação para cinema. Então, o fato de eu querer estar bem perto da comédia era uma coisa que, para quem me deu a bolsa, era irrelevante naquele momento. Então, eu falei, vou pegar isso aqui, vou fazer atuação e é isso, vamos lá. E aí eu, desculpa, eu falo pra caceta, né? Eu podia ter respondido outra frase, ganhei uma bolsa. Imagina, da eu quero versão te ouvir. Twitter, ganhei uma bolsa. Não, pelo amor de Deus, é um podcast, né? É isso, tá tudo certo. E eu Então, quero você pode saber digitar. mesmo. Eu não edito nada, mano. É assim, só se você pedir, entendeu? Aí o Nico, nosso editor, Nico, salve. Me dá um Oi, jeito. Nico. Mas imagina, tá? É isso, é isso. Agora, você falou várias coisas e passaram várias perguntas também, várias. Tá. Uma pergunta é: o que você fazia? Que você falou que era do mundo business e tal, Corporativo. negócios. Faria Limer? Faria Limer. Eu trabalhei muito tempo com fábrica, na área de supply chain, na área de compras. Eu trabalhava no departamento que era responsável por conseguir todos os insumos para que um produto fosse feito. Então, bem lá no comecinho da cadeia de suprimento, e depois eu comecei a trabalhar com gerenciamento de projeto e redução de custo. Então, faria Limer total. Eu trabalhava na Berrini. E a empresa que eu estava trabalhando quando eu me mudei para cá, era a Technicolor, que é uma empresa que aqui, quando você fala, todo mundo sabe o que é. Porque foi a empresa que coloriu o cinema. Foi a primeira empresa que criou aquele esquema de você filmar o filme em 3 cores diferentes e, na hora de projetar, você alinhava essas projeções para que ela saísse colorida, né? Então, quando você vai ver Mágico de Oz, essas coisas, você vai ver lá, Colored by Technicolor. Então, quando você fala assim, eu trabalhava no Technicolor, todo mundo... No Brasil, o que é? Fábrica de tinta? Porque a logomarca parece um arco-íris. Assim, fábrica de tinta, não. E dentro da Technicolor, tinha várias ramificações. E aqui eu trabalhava, era acelerador de internet. Então, se você tem net, Sky em casa, tem aquele aparelhinho que o modem deve ter uma etiquetinha lá atrás escrito Technicolor. Então, era isso aí que eu fazia. Technicolor pode patrocinar o Fábio, Sky, net, todo mundo pode patrocinar o Fábio. Sempre que tiver uma brecha de patrocínio, a gente pede, né? Que não, a gente já tá com ele aí guardado. Eu aposto que todo esse pessoal tá ouvindo esse episódio, né? Com certeza, então, com certeza. Beijo aí. Obrigado. Já estou recebendo e-mails aqui. Ó. Agora, muito legal, né? Essa coisa de você estar nessa empresa e aí você ter o sonho do cinema, né? Então é muito simbólico também, né? Essa história da empresa com o cinema e você querer estar na tela, né? Assim, na verdade.
você tá perto e você tá longe, né? Como se você estivesse numa festa, mas você não tem o ingresso. Aí você tá lá no portão, aí você tá olhando, tudo tá acontecendo lá dentro e você não é parte daquilo. Eu descobri que eu queria fazer atuação muito pequena. Eu tinha, acho que uns 5 anos, talvez. E o meu pai tinha uma oficina do lado de casa. Então, toda vez que eu chegava da escola, eu via meu pai. E num dia, meu pai tinha ido fazer uma cirurgia muito simples, era uma retirada de algum sinal, alguma coisa boba, mas ele não estava em casa. E uma criança TDAH não tirou o negócio da rotina, cadê meu pai, cadê meu pai? E eu agoniada. E minha mãe falou assim, olha, senta aqui, querida, que ela já estava a ponto de me matar. Ela falou, senta aqui antes que eu te coloque para adoção, vê sessão da tarde, que assim que acabar o filme, o pai já vai estar de volta. E o filme que estava passando era ET, do meu querido idolatrado Spielberg. Na hora que o menino pensa que o ET morreu, que ele começou a chorar, eu comecei a chorar. Aí eu chamei minha mãe. Aí eu falei, mãe, eu quero fazer isso. Ela falou, filha, você quer ser um ET, não pode, tal, é um filme. Eu falei, não. Eu quero fazer isso que esse garoto está fazendo, porque eu esqueci que eu estava preocupada com o papai e eu tô chorando porque ele está chorando. Ela falou, então você quer ser atriz. Vamos voltar para o plano de ser ET. E eu lembro, eu tenho essa memória muito viva. Eu lembro do cheiro daquele dia, do jeito que as coisas estavam dispostas na minha casa. Assim, é um negócio muito, muito um momento de revelação mesmo. Foi um momento de clique, eu quero fazer esse bagulho aí. E a comédia foi depois, foi quando eu já estava um pouco mais velha. E eu vim de uma família pobre, né, de classe média baixa, vamos dizer, completamente fodida. Eu nunca passei fome e tal, mas a gente veio de bem derrapadinho mesmo, sabe? Aquela assim que você não troca de... A roupa o pobre não troca de roupa, a roupa que troca de pobre. Então eu ficava olhando tudo que meus primos mais velhos estavam usando, falei, opa, daqui a pouco eu tô com isso aí. E não tinha TV a cabo, não tinha nada. Era aqueles 4 Manchete, Globo, Record, sei lá mais, TV Cultura, que eu adorava. Só que quando eu passei por um período de depressão muito ruim, eu tentei suicídio, trigger alert. E no dia que isso aconteceu, quem me encontrou foi minha mãe. E a minha mãe é a melhor pessoa do universo. Um dia a gente vai fazer um podcast só para falar da minha mãe, porque minha mãe, eu não sei de onde é que ela veio, mas não fabricam mais pessoas como ela. A minha mãe é sinistra, ela é sinistra. Minha mãe era ativista da comunidade gay nos anos 80, ela queria ter um filho gay, meu irmão não queria ser, foi uma confusão. E a minha mãe era uma pessoa tão maravilhosa que sofria tanto, que meu irmão teve problema com drogas, e eu, no momento que eu abri os olhos, que estava toda fodida lá, e que eu vi o desespero dela, eu falei, cara, eu não posso fazer isso, eu não posso acabar com a minha vida, porque isso vai acabar com ela. Então, o meu pensamento era, eu tenho que continuar, porque ela está aqui e eu não posso fazer ela passar por isso. E no meio de toda essa confusão, tinha uma moça, uma americana, que foi fazer intercâmbio e ela ficou na minha casa. Ela queria aprender português, ela queria trabalhar ensinando inglês como segundo idioma aqui nos Estados Unidos. Então, ela foi para o Brasil para aprender um pouco de português. Só que aconteceu alguma merda que ela teve que ir embora com a família dela. Era para ela ficar 6 meses, ela ficou tipo 3 dias. E aí ela foi embora e deixou um monte de coisa para trás. E nessas coisas que ela deixou para trás, ela deixou uma fita cassete. E ela falou, olha, fica com o que tiver aí, você pode jogar no lixo, você pode ficar para você. E eu ouvi a fita, e era o Dave Chappelle. E aí eu ouvi aquilo, eu falei, caralho, mano. Então, toda vez que eu tinha um pensamento assim, dark, uma coisa pesada, eu ia ouvir a fita. E aquilo lá, opa. Então, só por hoje, o meu só por hoje era o Dave Chappelle. E aí eu falei, cara, talvez essa é a minha maneira de influenciar a vida das pessoas. E eu posso fazer por alguém aquilo que ele fez por mim. Então, o meu mindset foi esse.
Então eu tentei fazer Doutores da Alegria, fiz Doutores da Alegria, fiz comédia em hospital, até recomendo até para quem está começando, vai fazer comédia em hospital, porque a audiência, a plateia não pode sair. Então, mano, recomendo você testar piada nessa área, porque, cara, o que a galera vai fazer? No máximo, eles não vão rir, aí você vai pegar seu caderninho lá e vai fazendo. Mas isso aí foi meu primeiro... Eu nem sabia quem era Dave Chappelle, eu não sabia, não tinha nada, não tinha, né? Nem sabia o que era stand-up. Stand-up, para mim, era muito relacionado ao que a gente tinha de comédia nordestina, né? De subir no palco e contar piada, de Golias, Então, não era o formato do stand-up que a gente não consumia naquela época, né? Mas aquilo, para mim, foi o outro momento da minha vida, que foi o segundo clique, que fez... Caralho, talvez seja isso aqui. Lógico que o brilhantismo dele é uma coisa que é de assustar, né? Para mim, eu digo que ele é o meu salvador. Então, ele está num nível que... Mas foi isso, foi aí que eu falei, comédia pode ser para mim, e pode ser dessa maneira que eu vou fazer o que eu queria fazer quando eu vi o filme do Spielberg. E você já teve a oportunidade de agradecer ele aí? Já trombou com ele? Então, já trombei com ele, mas eu não consegui agradecer, porque eu já vi vários shows dele, mas uma vez a gente estava na Comedy Store e ele estava bem perto de mim, sabe? Eu nunca tive isso, nunca. Eu não sou aquela pessoa que chega para incomodar, eu não peço para tirar foto, eu não tenho... Mas em 2 situações eu tive starstruck, né? Que eles chamam, eu congelei, que foi quando eu vi o Harrison Ford no shopping, eu estava no telefone com a minha irmã, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, Han Solo, eu só conseguia falar isso, e ele estava, tadinho, ele estava tentando, eu acho que achar alguma loja, e ele olhava pro telefone, aí quando ele me viu, ele falou, me reconheceu, aí ele, sabe, deu aquela tremidinha de cabeça, como quem diz assim, tá, beleza, maluca, passa direto. Mas eu não consegui reagir, e com Dave Chappelle a mesma coisa, porque foi a personificação daquela voz. E aí eu falei, caralho, o cara existe, maluco, não foi um negócio assim, alucinógeno e tal, e quando o jeito que as pessoas riam naquela fita, e eu acho que ela gravou da plateia, porque a risada era muito alta. E eu vi que aquilo era real. O jeito que as pessoas riam no show dele é de passar mal. E depois que eu vi Chappelle Show, depois que eu vi, sabe, foi só... Então, Sim. respondendo a sua Agora, pergunta, não consegui ainda agradecer a ele, mas em quem breve. sabe, né? Tipo, eu vi outro dia aquele documentário da Billie Eilish, e ela encontra o Justin Bieber, né? Aí ela fica completamente assim. Aí ele se aproxima e ela pede assim, não, tipo, é muita coisa. Aí eles ficam um tempo distante, assim, só se olhando, e ela vai se acostumando com a ideia de que o cara é real. Assim. Mas é exatamente isso. Eu acho que eu criei... Ele, para mim, era uma presença, era quase uma situação de divindade mesmo, porque é uma coisa que me salvou, sim. Né? Então, nossa, gente, incrível. Sim. Aí eu olhei assim, ele estava perto de mim, eu falei, cara, eu não posso ficar aqui, porque eu vou ter um treco. E aí ele cumprimentando todo mundo lá, e eu parecia um imbecil, sabe? Eu falei, gente, eu faço stand-up. Não, mas é isso, porque como ele foi o seu remédio, você não podia ter uma overdose, né? Você tinha que exatamente. Pronto, essa eu acho que foi a metáfora perfeita. Eu estava com medo de ter uma overdose ali naquele momento e vomitar nele, no caso, que seria uma coisa que fatalmente eu faria. Eu sou aquela pessoa que vai falar coisa errada no momento errado, sabe? Eu sou aquela pessoa que chega assim e fala, cara, essa festa tá uma merda, tem como a gente sair daqui? A pessoa fala, não, porque a festa é minha. Eu sou essa pessoa, sabe? Eu sou a pessoa que só dá o fora. Então, eu acho que até foi... O meu cérebro falou, querida, eu vou te travar para você não fazer merda. E aí eu travei. E eu fiquei
inerte. Eu não sabia falar inglês, Agora, português, nada. você acha que essa fita, essa pessoa, ela foi no show e gravou da poltrona, é isso? Acho que sim, acho que sim. Que incrível! Cadê essa É, fita? essa fita já... Eu lembro do dia que eu perdi essa fita, que ela fez... Ah! E aí eu Não, fui meu lá com a Deus! caneta Bic, sabe? Eu chorava, mas eu chorava de soluçar, porque eu lembro que eu ouvia essa fita num toca-fita JVC, patrocínio, Fábio. Ainda existe JVC? Eu não sei nem o que é. E JVC, tá? Obrigado, novinho. JVC era uma marca de equipamento eletrônico. Ah, de fita, né? Sim, Isso. de VHS, sim. Mas era cassete. Aí eu lembro que eu ouvia e eu falava, cara, eu não posso ouvir muito dessa fita, eu tenho que meio que microdose, porque daqui a pouco essa piada não vai mais fazer efeito e eu não vou mais rir, então eu tenho que eu vou decorar isso, sabe? Não vai mais ter, mas tinha o mesmo efeito. E aí, nesse negócio do JVC, tinha um negócio chamado auto reverse. Então, quando chegava no final, ele meio que voltava a fita para tocar de novo. Numa dessas, a fita fez... E é uma das poucas coisas que eu tenho na minha vida, uma fita sendo cuspida. Aí, e aí eu peguei a caneta Bic lá no desespero e voltei, mas nunca mais a fita foi a mesma. E toda vez que eu colocava a fita... Mas me segurou por alguns anos aquela fita. Alguns anos. Gente do céu. É. Nossa, essa fita ia ser uma grana no Mercado Livre, mas uma Nossa, grana. ainda mais que era ele testando material original, assim, no começo. Puta merda. Ele ainda Eu, tinha voz fina, né? Porque ele mudou muito a voz dele, né? Com o passar do Ele tempo. mudou tudo, né? Porque ele começou muito novo. Então, ele estava no Letterman com 20 anos, cara. Como é que você Imagina. tá sentado no sofá do Letterman com 20 anos, né? Isso é, tipo, unprecedented. E o fato dele... Ele sabe o que ele está falando, né? Sempre soube. A mãe dele é professora, se não me engano, de estudos de história afro-americana. Então, o tipo de comédia que ele faz, que é essa comédia inteligente, que se você for dissecar a piada, você enxerga camada, 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 e aí você vê onde é que a premissa começou. Esse tipo de negócio, para mim, é uma coisa espetacular. Assim. Talvez ele nem imagine tudo isso. Né? Eu vi uma vez uma entrevista com o Joaquin Phoenix, que tem naquela cena que eu tô vendo que você viu o filme, por isso que eu lembrei. Tem uma cena que ele tá chegando em casa e tem um pedacinho de maquiagem aqui, pedacinho da maquiagem do Joker. E aí o entrevistador perguntou, naquele momento, era o Joker tomando conta do Arthur? E ele falou, cara, não, mas essa é uma ideia tão genial que eu vou começar a dizer que era. Então, talvez ele nem pense nas coisas que eu entendo quando eu ouço o que ele fala. Mas, para mim, essas camadas estão lá. Quando ele faz uma piada LGBT, eu entendo que ele está atacando racismo. Né? Quando ele faz uma piada LGBT e ele fala que se ele for trans e quiser ser trans e se identificar como chinês, o governo nunca se interessou por como ele se sente, ele está falando de outras coisas, né? Na minha cabeça. Então, essas layers, para mim, são o que fazem ele... faz dele ela falou essas camadas para pessoal. Desculpa, essas camadas. Não, vai aí, você está em outro país, sua língua é isso aí. Eu estou traduzindo, porque infelizmente a gente tem uma audiência brasileira. Né? Então... Não, mas por favor, é que eu realmente não tenho muito contato com o pessoal de comédia também no Brasil, né? E eu descubro, às vezes, as pessoas falam, caraca, esse cara aqui é genial! E aparece, assim. Eu falei, porra, que coisa boa, que coisa inteligente. A gente tem muita gente boa. A gente eu acabei que nem falei disso, né? Mas a gente se conheceu, né? Quem está ouvindo, acompanhando, assistindo a gente se conheceu. Alguns já devem conhecer, se acompanham aqui o canal e o festival, né? Que a gente fez.
Manu fez a tradução, né, do papo que a gente teve com a Judy Carter, e foi muito legal, assim, e você foi muito legal, Manu, assim, de verdade. Não, a Obrigada. Judy foi muito bacana, mas você foi muito precisa, assim, né, no papo, a sua atenção, eu via o seu comprometimento ali, né, com aquela Uhum. live, com aquele lance, e o seu carinho com as pessoas e tal. E aí tem um pessoal também que tá interessado em você, né? A Luísa, acho que foi falar contigo, ela tá louca para ouvir já esse episódio aqui, inclusive. Ela veio falar Beijo, comigo Lu. também. E ela, eu quero muito saber como é que faz stand-up nos Estados Unidos. Ela tá na crise, ela não sabe se ela vem para o Brasil fazer stand-up, se ela fica nos Estados Unidos para fazer stand-up, ela quer fazer stand-up. Enfim. E aí a gente se conheceu lá, a Manu estudou, né, e ainda faz trabalhos, né, pelo que eu entendi, com a Judy Carter, né, Sim. e aí eu queria, então, te pedir para adentrar, então, nessa parada do stand-up, então, como é que foi isso, né, porque você está aí, você tem essa coisa do cinema, você é atriz, você faz, mas aí você hoje também é comediante e faz shows e tal, então como é que é o mercado, como é que você caiu nesse negócio? Como é que é? Então, Você pensava primeiro em português ou fazia as piadas? Enfim, como é que tá isso? ainda é complicado para mim. Às vezes o pessoal fala, que dica que você dá? Eu falo, cara, eu acho que é importante você estudar comédia. E eu não estou falando isso porque você tem uma escola de comédia, não. Estou falando porque tem acho que a segunda página do livro da Judy, ela fala stand-up, comédia de stand-up é sobre quebrar regras. Mas antes de você quebrar, aprenda as regras. Então, às vezes você é a pessoa engraçada da festa, né? Às vezes a pessoa fala, você é engraçado. Isso é uma parte do que o comediante faz. Você pode dizer coisas engraçadas sem ser engraçado, você pode ser engraçado sem dizer coisas engraçadas. Uhum. E eu acho interessante que, principalmente durante a pandemia, teve muita gente que falou, eu vou tentar fazer stand-up, porque parece fácil, né? Porque qualquer um chega lá e faz. Não é fácil. E a minha dica principal é essa. Seja imerso. Quando você quer aprender um idioma, você não vai para a colônia de Gago, você vai para o lugar onde se fala o idioma. Você tem essa experiência de estar entre quem sabe o que está fazendo. Tem muita gente que fala, mas eu não gosto de assistir muita comédia porque eu acabo sendo influenciada. Eu entendo que quando você está na sua fase de formação, isso pode ser uma coisa que te afete, porque você ainda não tem essa identidade e demora muitos anos para que essa identidade seja formatadinha, né? Mas influência é uma coisa, cópia é outra, né? E eu acho que você assistir desde de Chaplin a Letterman, passando por todo mundo que tocou a comédia de uma maneira disruptiva, que eu não sei se essa palavra existe, mas de uma maneira que tocou o pé na porta de alguma maneira, tipo o Lenny Bruce da vida, que cansou de ser preso fazendo piada, é importante para que você não faça mais do mesmo. Para mim, um dos melhores, e a Judy fala muito isso, um dos melhores elogios que um comediante pode receber é, porra, I didn't see that coming, eu não sabia que era para aí que você estava indo. Porque é muito comum você ir para um show e você, já sei exatamente onde é que... A gente sabe, né? A gente sabe, opa, vai entrar um punch já, 3, 2, 1, punch. Sabia que ia entrar aí. Então, eu ainda penso em português, mas eu acho que, comicamente, eu penso mais em inglês. Às vezes, a premissa vem na minha cabeça em português e aí eu vou traduzindo ela porque ela funciona na métrica daqui. É uma coisa muito... É aquela diferença entre ter uma piada e colocar ela na estrutura e pensar como comediante. Então, eu acho que o meu pensar como comediante é americano, mas a minha escrita de colocar isso na estrutura é do meu idioma nativo, que é como o cérebro funciona, né? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, se eu divaguei completamente do que eu estava falando, mas... As não, duas né? coisas. Não, as duas coisas. Mas eu queria, se você puder,
me falar assim, o caminho que você percorreu e qual é o comum de um mercado de stand-up aí. Então, por exemplo, aqui, hoje em dia, em São Paulo, um pouco no Rio, um pouco em Curitiba, um pouco em Porto Alegre, e talvez agora no Recife também, começa a surgir agora uns clubes de comédia e uma cena de novos comediantes, porque Uhum. até pouco tempo atrás a gente não tinha nem essa cena de novos comediantes, era tipo assim, Verdade. ou você faz ou você não faz, não tem essa, entendeu? Não Uhum. tem esse negócio. Ou É tu isso aqui, né? Do segura... or do not, there is no try. Exatamente. Ou tu o sobe e baby, faz o Yoda. 15 e segura 15, ou até a próxima. Então, isso meio que limou muita Uhum. gente e só ficou mesmo quem segurava a bomba. Só que agora não, agora a gente tem um mercado que inclusive sustenta a mediocridade, assim, num certo sentido, de tipo, ó, todo mundo Nossa. tem espaço e pode fazer, e beleza, eu gostaria muito de poder fazer mais shows quando eu estava começando. Quando eu estava começando, tinha um show a cada 3 meses, 4 meses para fazer, entendeu? Uhum. Mas aí hoje tem um cenário de open mic, tem a galera e tal, daqui a pouco o open mic vira, a gente, né, chama de canja, então ele é convidado Uhum. para abrir o show de alguém, para fazer uma participação, daqui a pouco, tá no Hilário, tá no... e vai indo, vai indo. Mas eu entendo que aí deve ser um outro esquema, um outro mercado, talvez uma outra dinâmica. Eu entendo É. que deve ter bem mais profissionalismo, porque já tem um mercado de muito mais tempo que acontece. Então, como que é esse funcionamento do iniciante? Respondendo a Luísa Guimarães, que é Ok, essa resposta. vamos lá, Lu. Assim, o processo de começar, eu acho que é um pouco semelhante do que está acontecendo agora no Brasil, que você tem a oportunidade do Open. Como você estrutura isso, eu acho que é diferente. Tipo, eu não vou na Laugh Factory para testar piada, porque eu não estou nesse nível. Então, o que eu faço? Eu testo piadas que são... Eu trabalho o material até eu achar que ele está polido antes de eu ir para o Big Three, que a gente chama que os 3 maiores aqui, que são Laugh Factory, Comedy Store e Improv, né? Então, a chance de você ter um booking, ser contratado, de você ser chamado para show nesses grandes, para um show que realmente você vai ser pago, é maior. Então, quando você tem uma exposição, isso é a métrica que eu entendo que funciona para mim, né? Quando você tem essa chance de ir para um holofote maior, eu acho que você já tem que ir polido, você já tem que ir com aquele material certinho, que às vezes vai demorar um tempo que a gente tem uma ansiedade natural de não querer esperar. Então, o que eu já vi muito acontecer, e às vezes eu tô lá com o pessoal da Laugh Factory acompanhando o pessoal que está fazendo o Open Mic. Às vezes a pessoa está indo até no caminho ok, mas aí a piada não entra, a risada não vem, bate o desespero e ela mete o cu no meio. Mete o cu, mete a piada barata, mete o riso, o acesso rápido. Na minha concepção, e isso é uma coisa que eu digo sempre para quem está começando, open mic não vai te dar a reação de uma plateia normal. O open mic, a plateia é comediante. Então, metade ali não está nem ouvindo o que você está falando, porque ele está pensando, porra, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco sou eu. A outra metade tá, puta que pariu, eu ia fazer uma piada parecida com essa, já não posso mais, o que eu vou fazer? A outra tá, vamos ver até onde é que ela vai. Isso de novo. Então, assim, é muito egoísmo, não no sentido ruim da palavra, mas até na questão da concentração mesmo, né? Então, a reação que você tem dessa plateia, para mim, não é uma reação verdadeira. Por isso que eu prefiro mais os shows bringers, que são aqueles shows que, dependendo da quantidade de pessoa que você traga para o clube, você tem um tempo maior de plateia. Eu prefiro shows em clubes menores, que aí você consegue ter uma plateia de civis, de pessoas que estão lá e elas estão lá para rir. Elas não sabem que porra que é métrica, elas não sabem o que é uma piada de comparação, elas não sabem o que é punchline. Mano, eu paguei aqui 20 conto, eu quero rir. É essa risada que você tem que analisar.
E aí eu vou para os clubes menores, e aí eu faço o meu material, ouço, eu sempre me gravo, eu sempre faço o meu dever de casa, né, de Mas saber. como é que é realmente você, por exemplo, marcar um open mic aí em Los Angeles? Você vai até lá e bate na porta, você assiste um show, tem um site, você manda um e-mail, você manda o seu material. Como é que... Depende do clube. Para open mic, tem open mic que é até pago, que você vai e você paga $5 para fazer 5 minutos, você paga $10 para fazer 10 minutos. Isso é livre para todo mundo, comediante ou não. Às vezes tem o cara lá que ele é maluco, ele só quer subir no palco para xingar a galera e ele falou, beleza, daqui 10 conto eu vou mandar todo mundo tomar dentro e é isso. Aí você fala, mano, o que está acontecendo? Mas o cara acha que é a terapia dele e é isso. Né? Gente, então, alguém filma e faz um documentário dessa noite, pelo amor Nossa, de Deus. você não tem noção do que a gente... Hoje, outra vez eu fui, estava na Laugh Factory, e na Laugh Factory, por exemplo, pronto, respondendo uma outra pergunta dos Big Trees. Na Laugh Factory, o Open Mic começa às 5 da tarde. As 10 primeiras pessoas que chegam, com certeza vão estar no line-up, vão se apresentar. Então, tem gente que chega meio-dia, e fica no sol escaldante da Sunset Boulevard, que é assim, mano, é sol na muleira mesmo, não é um negócio assim, tem uma sombrinha, não. O nego leva equipamento de praia, cadeira, guarda-sol, e o cacete, água, comida, e fica lá o dia todo, porque as 10 primeiras pessoas vão ter tempo no palco. Todo mundo que chegar depois daquelas 10 pessoas vai colocar o nominho dentro de um balde, de uma cestinha, e aí mais 15 pessoas ou 10 pessoas vão ser sorteadas e aí elas podem ou não se apresentar naquela noite. Então, depois dos 10, é sorte. Na Comedy Store, é diferente. Você chega lá, você já também tem a lista de prioridade, mas aí você já pega, não sei se ainda está assim, porque eu não faço Open lá tem muitos anos, mas você colocava o nome no baldinho. Se você fosse sorteado, você era sorteado para a semana que vem. Então, semana que vem, você vai fazer 2 minutos. E aí, alguém pode te ver e vai te dar um callback, vai te dar uma segunda chance. De 2 minutos, você vai passar para 5. E aí, de 5, você vai passar para o que eles chamam de new faces, que é a apresentação de pessoas de comediantes que não são conhecidos ainda. O New Faces geralmente é um bringer show, que é aquele show que quanto mais gente você trouxer, mais tempo de palco você vai ter. E isso varia entre 5, geralmente para New Faces é entre 5 e 7 minutos. Então, você traz, sei lá, 10 pessoas. Fatalmente, eles vão te dar 7 minutos em vez de 5. Então, para você chegar num clube maior como esse, mas isso nem sempre acontece nessa velocidade, tá? Às vezes você vai, a primeira vez você faz os 2 minutos da água, não acontece nada, aí você vai na semana que vem, aí você vai na outra, aí passou os 2, agora vai para 5. Aí pode ser que os 5 não passem. Se os 5 não passarem, você volta para 2. Você volta para o começo da fila e você tem que passar. Não é porque você já garantiu 2 que você vai chegar lá, você vai fazer 5. Não, amor. Você volta, faz tudo de novo, passa para a primeira fase, da primeira você passa para a segunda, aí eles falam, semana que vem volta e faz 5. E aí você volta e faz 5. Então, esse processo pode demorar bastante tempo. Então, é um processo seletivo mesmo para os clubes maiores, né? E improv é a mesma coisa e tal. No improv é um pouco mais fácil. No improv, eles gostam de saber quem está lá há mais tempo. Então, a primeira vez que eu fui para o improv, eu não sabia como funcionava. Eu cheguei lá cedaço. Aí eu coloquei meu nome na lista. Falei, pô, vou, né? Não. A segunda vez eu coloquei meu nome na lista também cedaço. Vou, né? Não. Aí eu falei, mano, como é que funciona isso aqui? Aí é que eu fui saber que não é porque você colocou o seu nome primeiro. Eles gostam de saber quais são os comediantes que já tentaram entrar na lista pelo menos umas 5, 10 vezes. Aí eles vão começar a te olhar para você entrar no sorteio. Lá, já te vi aqui, eu sei que você está aqui. Então, eles levam muita coisa em consideração.
ela já está aqui faz um tempo, ela vem toda semana, ela fica o show inteiro, ela assiste os outros comediantes, e sabe? Mas eu Sim, a gosto pessoa mostra que ela tá interessada, ela respeita o negócio, ela tá, isso, tipo, legal. isso. Muito bom, E, muito bom. e é, é um- Isso tá bem alinhado com o que eu falo para os alunos, inclusive, assim, do tipo, galera, vocês têm que valorizar a cena, entendeu? Vocês têm que ir lá ver, vocês têm que pagar a entrada, entendeu? Assistir, Uhum. sabe? Tipo, circular, mas assim, também, porque tem muito sem noção, né? Tem muita gente que chega Muito. assim, já exigindo um espaço, assim, você fala, quem é você? Tipo, caralho. Desculpa, querida, eu tenho 30 mil seguidores no TikTok. Aí o pessoal da Laugh Factory olha pra você e fala, ih? Exato. Entendeu? Isso é um outro problema hoje em dia, assim, que daqui a pouco eu não sei assim, como é que vai ser, porque eu tenho que hoje falar para os alunos também que eu falo, ó, gente, é um curso de stand-up, é um curso para você ir fazer um show ao vivo. Se você vai fazer TikTok, Instagram, sei lá o quê, aí tudo que você aprendeu aqui você vai poder aplicar lá. Mas assim, não é esse curso, não é o curso de ganhar like, não é o curso de ganhar seguidor. É o curso de fazer piada para um público real. Eu não sei se esse curso vai fazer sentido daqui a uns anos, entendeu? Eu acho bem interessante que você falou isso, porque não converte, cara. Não é o mesmo. É como se fosse você está tentando dar ração de gato para cachorro e vice-versa. Não é porque uma pessoa funciona muito num vídeo de 30 segundos que ela vai conseguir fazer um texto de 15 ao vivo e vice-versa. Eu, por exemplo, não consigo fazer TikTok. Não, não dá. Eu não sabia. Eu baixei o TikTok, eu não sabia mexer naquele troço. Não é a mesma coisa, é um animal diferente. É tipo atuação para cinema e atuação para TV. Quando você atua para TV, você tem o overacting, você tem uma atuação mais caricata, às vezes. Por quê? Porque a pessoa que está assistindo novela, que está assistindo sitcom, geralmente ela está fazendo um almoço, dando um banho no filho, ela está preparando a criança para ir para a escola, ela está limpando a casa. Então, a sua entrega tem que ser acima do que ela está prestando de atenção. Quando você está atuando para cinema, tem que ser uma coisa mais sutil, porque tudo que você faz vai ser multiplicado por uma visão enorme e você tem 100% foco da pessoa. Então, é uma atuação mais comedida, é uma atuação mais de olhar, você tem mais próprio, tem um quadro que aparece numa cena que vai aparecer na outra, que se você não estiver prestando atenção, você não pega. Stand comédia é a mesma coisa, e existem muitos formatos diferentes, e nem todo mundo vai ser bom em todos, né? Às vezes o pessoal fala, mas fulano é tão bom no YouTube, aí fui ver um show, não é tão bom assim. E às vezes até a pessoa é boa depois da edição. Tipo, um dos comediantes que eu gosto muito, mas que eu gosto mais dele depois da edição, com todo o respeito, tá, Fábio? Não tô falando mal, não. É o Jim Gaffigan. Eu assisto o Jim Gaffigan no Netflix. Na hora que ele tá na introdução da piada, Netflix tá num close aberto. Close aberto foi a pior coisa que eu falei até agora. Mas ele tá no eu não sei, a câmera aberta, amor. Câmera aberta, isso. Aí ele vai se aproximando do punch, vai fechando. Na hora do punchline, eles dão close-up. Porque o Jim Gaffigan não é um cara que tem uma inflection, ele não tem uma mudança na voz tão poderosa, ele não tem aquele body language que vai te dizer. Às vezes, a maneira que você solta a piada diz para o público que aquela tensão foi quebrada e aquela é a hora deles irem, que é até a dica que a Jury deu naquele dia do curso, né? E o Jim Gaffigan não faz isso. Então, quando você assiste ele ao vivo, não é que a piada não é boa, eu adoro a maneira que ele pensa, eu acho a escrita dele inteligente, mas ele é melhor depois da edição, para mim. Ele é melhor depois da edição, e isso eu percebi, que a maneira como o especial dele é editado é aberto, médio, fechado, aberto, médio, fechado, aberto, médio, fechado. Então, eu falei... Engraçado isso. Tem um amigo meu que ele está fazendo edição para vários comediantes que ficam postando esses 30 segundos de legenda no Instagram e tal.
E aí, ele falou assim, porque ele também fez o curso, ele tá aí entendendo essa coisa do stand-up ainda. E aí ele falou assim, pô, cara, agora eu tô editando aí pro pessoal, não sei o quê. E aí, sabe o que tá me dando coragem para fazer mais e tal? Que eu vejo que eles não são tão bons assim. Não, é E na, verdade. e na edição eu salvo várias piadas deles e funciona. E tudo bem. Sim, mas o problema é que se é stand-up que você quer fazer, esse processo de edição do material tem que acontecer com você, não é com o editor. Eu achei muito legal que essa pessoa que você está falando fez o teu curso e trabalha com edição, porque quando você tem o timing da comédia, a edição fica mais fácil. A edição pode salvar ou pode foder a situação, né? Desculpa, você pode falar foder, mas se não puder, joga um pi aí. Mas esse processo de você se ouvir, de você não corrigir a plateia, que eu vejo que isso acontece muito em open mic. Fala assim, não é que a plateia começou a rir, aí a pessoa começa a falar, não, amor, não é você que diz que hora que tá engraçado, são eles. Então, se você tem uma piada que tem 10 palavras e a galera tá rindo na 7ª, volta, faz o dever de casa e faz aquela piada acabar na 7ª e pega aquelas 3, talvez vire um tag, mas é ali que você tem que dar pausa para a galera respirar. Então, tem coisas que são sutis, mas que com o tempo você vai ver que, tipo, no Open Mic, você tem 2 minutos para se apresentar na Laugh Factory, na Comedy Store ou no Improv. Você não pode fazer crowd work, você não pode fazer interação, você não pode fazer o pull the audience, você não pode chegar, e aí, gente, como é que vocês estão? O relógio está contando, mano. São 2 minutos. Você tem que chegar lá e bumba, 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 bumba. Por isso que você tem que fazer o seu material ficar polido para você jogar só a nata. Ali é o vídeo editado que o seu amigo já salvou, só que no seu corpo, na sua apresentação, né? E tem que ser clean. Para você fazer comédia em clube grande, você tem que provar que você pode ser bom com comédia limpa. Não vai falar do seu cu, não vai falar do seu pau, não vai falar da buceta de ninguém. As pessoas, principalmente nos clubes grandes, eles têm acesso a Dave Chappelle, eles têm acesso a Jerry Seinfeld, eles têm acesso eles têm acesso à nata da nata. Aí vai chegar o Francisquinho lá e vai falar assim, então, meu pau hoje... Não, mano, chega. Faz uma comédia clean, primeiro. Se você for capaz de fazer comédia limpa, você pode pegar emprego em qualquer lugar. Você pode pegar em televisão, você pode fazer evento, você pode fazer corporativo. Então, isso aí já é o primeiro tique dos caras. Segundo tique, se você consegue ser engraçado no limpo, no momento que eles falarem, Fábio, porteira tá aberta, fala do que você quiser. Mano, Agora, se você chega e não consegue fazer 2 minutos de comédia limpa, você já está dando um alerta ali para o Booker, que é o cara que faz a seleção dos comediantes, que você não vai funcionar. Porque se você está falando de um set mínimo de 10 minutos, que é o tempo mínimo que a gente pega nos clubes maiores, e você está falando que 20% do seu material você não consegue fazer limpo, amor, tem alguma coisa muito errada. Se você não consegue passar 20 minutos do tempo do seu stand-up sem falar de sua rola... Nossa, vou te falar que isso é muito interessante, Manu, que você está trazendo. Já me dá vontade de reproduzir alguma coisa desse sentido aqui. Que eu, enfim, quando não tem pandemia, eu faço uns shows aí, né, e tal, e produzo uns shows para a galera que está começando. Agora, aqui eu acho que a gente... Claro, mas também tudo bem, porque cada país é um país e tem cultura diferente mesmo e tal, né? Mas a gente fala muita putaria, é muito pau, buceta, e isso não é só de quem está começando, isso ainda está na boca dos cabeça grandão, que estão bombando aí, viajando pelo país inteiro e tal. Então, eu fico imaginando, se eu chegar para os open mic e falar assim, ó, galera, então a gente vai fazer um formato aqui que é 2 minutos, não sei o quê, e não pode putaria. Mas está censurando, mas aí você é contra a comédia.
E aí até entender que é tipo assim, não, você tem que provar que você consegue fazer uma piada sem apelar, é só isso que eu tô querendo. Né? Exato. Mas até isso, eu acho que tipo, a gente não está preparado para essa conversa, entendeu? Assim, a sensação que eu tenho. Mas tem que estar, né? Porque, de novo, é o que eu falo, você vai querer aprender um idioma novo, você não vai para uma colônia de gago, você vai para quem fala o idioma, né? Então, na Laugh Factory, eles falam, os 2 minutos, e o MC do Open Mic fala, gente, são 2 minutos clean, se você não puder fazer clean, vai embora agora. E se você começar a falar palavrão no palco, eles vão cortar o microfone e vão te tirar de lá. Então, mas aí, quando você faz os 2 clean, eles te dão um passe para quando você voltar na semana que vem para fazer os 5, você coloca um spice de putaria. Entendeu? Então, eu fiz 2, tipo, uma das coisas que um dos comediantes que eu falo que é brilhante em fazer comédia limpa é o Seinfeld. Né? O Seinfeld consegue fazer um set inteiro engraçado pra caceta, falando de como que você perde uma meia toda vez que você vai lavar roupa. É altamente relacionável, todo mundo vai entender o que ele tá falando. É engraçado, ele imitando a meia, saindo tentando escapar, saindo da lava. É muito. Aquilo ali é a prova de que dá para fazer. Aí a pessoa fala, mas não dá, porque hoje em dia a gente não pode mais fazer comédia disso, a gente não pode fazer. Não, e já foi feito. Faz comédia de todo o resto que não foi feito. Faz um set sobre Tupperware, não sei, acabei de dar essa ideia, eu acho até que eu vou anotar. Mas faz o que eu não vi ainda, porque as pessoas querem rir do que elas não riram ainda. Não é para você pegar aquele mesmo tema. Isso aí é a coisa eu vou fazer uma coisa mais fácil. Eu vou fazer uma... E eu entendo que no Brasil ainda é muito novo. Então, ainda é mais difícil, né? Às vezes eu chego aqui, quando eu vou no Chocolate Sundays, por exemplo, da Laugh Factory, ou num show que acontece todos os dias, eu às vezes chego na fila, fica aquela fila enorme entre um show e outro, e aí eu vou na fila e começo a conversar com a plateia. Eu falei, por que você está aqui? Você veio ver quem? O show. Eles vieram ver o show, não é quem tá. Eles não fazem a menor ideia de quem tá no line-up, quem vai se apresentar, quem não vai, mas é uma cultura, eles têm a cultura do stand-up. Tá, de que você vai fazer quinta? Vamos no show de stand-up? Aonde? Não sei, vê aí onde é que tem ingresso. Aí você abre um negócio de evento e vamos nesse. Claro que se você tiver um Dave Chappelle, vai lotar meses antes, mas se você não tiver... Chocolate Sundays lota 250 pessoas todo domingo, 2 sessões, todo domingo. Então, tem assim, a cultura, né? Tem o costume de ir, né? Aqui a gente ainda tem uma coisa do nome, né? Assim, quem tem. Né? Tem que ser alguém e tal. Você não vai para um show de stand-up, você vai para um show do Ventura, do Whindersson, do Padilha. Ainda é uma coisa mais do nome, não é tanto essa cultura. A gente não cresceu com sitcom, como aqueles tinham muita coisa, né? Eles tinham Seinfeld. Quando você tem um negócio que é tão brilhante, que no episódio final do Seinfeld, teve canal de televisão que falou assim, porra, mano, hoje a gente vai sair do ar porque ninguém vai assistir a gente mesmo. Olha o poder disso, cara. Você imagina passar uma, sei lá... Eu não sabia que aconteceu isso. Aconteceu isso, de fato? Aconteceu. Eu não vou me lembrar agora. Mas teve canal de TV que falou, mano, foda-se, a gente... Por que a gente vai colocar alguma coisa na grade? Vamos só todo mundo assistir Seinfeld. Olha o poder que isso tem. O poder do Seinfeld... Isso é incrível. E é isso que eu falo. Sem falar palavrão. E o Seinfeld não foi aquela pessoa que ele teve uma infância traumática, ele apanhou dos pais, ele foi abusado, e ele fala sobre aquela comédia que todo mundo vai falar. Não. O Seinfeld é um comediante de classe média alta, que teve um upbringing, teve uma infância ok, não passou fome nem nada. E quando você pega... Não sei se você já leu esse livro aqui dele, Is This Anything? Ele escrevia todos os dias, até hoje. E isso aqui é um livro só, basicamente, de premissas dele. Cara, são premissas soltas. E ele escreve, ele coloca um timer, um despertador, e ele escreve por 20 minutos. E aí, às vezes funciona, às vezes não funciona, mas ele nunca joga nada fora. Eu também nunca jogo nada fora. Eu falo que eu coloco a piada na prateleira.
Um dia ela vai servir, opa, o Judy Carter passando aqui. Um dia vai servir, um dia não vai servir, mas tá lá. Só que se você olhar a maneira, a indústria de alimentos mudou o que era servido em avião por causa do Seinfeld. Ah, é? Então, ele fazia piada de comida de avião. Então, olha o poder que você, enquanto comediante, ou influencer, né, vamos dizer assim, através da comédia, pode ter em até causas muito mais importantes, né? A gente está falando pode estar falando de racismo, a gente pode estar falando da população LGBTQIA+, a gente pode estar falando de política, de uma maneira que não é simplesmente falar que o prefeito é filho da puta. É fazer as pessoas enxergarem o que está por trás daquilo ali. Uma vez eu lembro que eu fiz uma piada sobre licença maternidade, que dizia que eu era contra a licença maternidade e tal, e a pessoa ficou, você é antifeminista. Não é isso. Eu sou contra a licença maternidade. Mas quando você tem homens propondo que a licença maternidade seja aumentada e a licença paternidade não existe a questão dessas coisas serem opcionais, na verdade você está tirando a mulher do mercado de trabalho. Se você der para a mulher, olha, está aqui, você tem 1 ano de licença maternidade, mas pode tirar o marido, pode tirar você, pode tirar 6 meses cada um, Aí a gente está se colocando numa situação de igualdade. Quando você afasta, sabe? Então, assim, você vê o primeiro impacto, mas cadê as camadas? O que está ali? Layers. Layers. Por que talvez já aprendi? Por que a gente pode fazer piada com isso que você tá falando, eu acho muito legal e acho importante para quem está ouvindo aí, tem bastante aluno, né, que escuta o podcast, porque é uma coisa que eu sempre penso assim, que me revolta muito de alguns colegas, né, meus aí, que eles ainda acham que comédia é só entretenimento, é só dar risada. E aí eu fico pensando assim, irmão, e eu já falei isso em vários episódios, quem escuta todos já não aguenta mais, mas assim, você paga suas contas com comédia, você tem amor porque você faz comédia, você sabe, tem carinho das pessoas, você deu uma casa para sua mãe por causa da comédia, sei lá, as pessoas pagam conta e te convidam para viajar e para jantar por causa da a comédia construiu a sua vida, entendeu? Assim, tipo, tudo que você tem, a sua roupa, não sei o quê. E aí, quando você fala uma merda e todo mundo fica indignado, você fala que é só comédia. Não, gente, não me leva a sério. Como assim, meu irmão? Por que vale só para quando é bom pra caralho, entendeu? E funciona, e não vale para quando você fala merda? Todo comediante erra, entendeu? É normal. Aceita isso. E veja o poder que você tem. Inclusive, se não tivesse importância, as pessoas também não iam se indignar, entendeu? Elas se indignam também porque tem muita importância, porque é uma questão emocional. A gente atinge no emocional das pessoas. Né? Tipo, eu lembro eu amo eu amo e esqueci o nome do cara que eu amo, né? Que é Amor Profundo, não ama né? tanto, você não ama tanto assim. Não o relacionamento de vocês está meio baqueado. Não queria falar, não queria ser eu a pessoa te dizer isso, mas tá meio ruim aí o negócio. Gente do céu, me fugiu o nome totalmente. Ele é canadense. Meu Deus, eu esqueci o nome. Ele já fez muita coisa, enfim, mas ele tem um set que é fantástico demais, que ele fala sobre faz uma analogia das bebidas e por que você não pode misturar as bebidas. Chegando no corpo. Isso. Eu sei que, tá vendo? Eu sei quem é, eu sei a piada, eu sei o set, também não lembro o nome dele. Eu não vou lembrar, eu sou péssima de Canadá. Esqueci. Ai, caralho. Mas eu sei quem é. Ele é muito legal. Sabe quem é? E assim, eu lembro que eu assisti esse cara, passava no Multishow, porque o Multishow, uns anos atrás, passava o Just for Laughs, que era, né, esse festival de comédia do Canadá. E eu lembro, assim, da roupa do cara, entendeu? Eu lembro de ver o cara rir tanto daquela porra.
que eu lembro da camisa do cara, tipo, o cara marcou meu coração, assim, foi uma coisa tipo, irmão, eu trouxe o cara para dentro de mim, entendeu? É uma coisa que o Cortella fala muito nas palestras dele, o que importa, né? Porque você importa para dentro de você, né? Então esse cara ficou importante mesmo, eu importei ele para dentro de mim. Então mexe muito, maluco. Achar que comédia pode ser só sempre entretenimento, não tem importância. Eu acho assim, e é uma falta de respeito com o que a pessoa faz. Ela não sabe que ela está desrespeitando o próprio potencial do que ela exerce. Sim, sim. Muitas vezes a pessoa fala assim, fulano de tal é corajoso, é porque faz piada de gordo, porque faz piada de gay. Falo, oi? Não, amor. Não, amor. Fulano é corajoso, que fulano não tem medo de ser cancelado. Não, amor. Não é isso que faz de um comediante corajoso. Um comediante corajoso, para mim, no Brasil, referência de comediante corajoso, gente, eu tô longe faz tempo, então tem muita coisa que eu não assisto, eu posso até estar cometendo uma injustiça, mas Porchat, para mim, é corajoso. Porque o Porchat é aquele cara que vai lá e ele fala, ele dá nome, ele faz... É um texto inteligente, é aquele negócio que faz você pensar, é um negócio que você fala, ei, caralho, por que eu não pensei essa porra antes? Sabe, esse filho da puta que me fazia pensar. Eu não sei muito da história do Porchat, mas eu acho que ele tá meio que em linha com o Seinfeld. Ele não foi uma pessoa que sofreu muito na vida, mas ele é uma pessoa que se permitiu ter esse processo de... Jim Breuer, que ele estava pesquisando, não ia dormir hoje. Ele se permitiu ter esse processo de evolução, e isso vai acontecer com todos os comediantes. Tem piada hoje que eu falo, caralho, eu escrevi isso, brother. Que vergonha que eu tenho, que bom que eu não sou de ficar publicando, porque isso aí deve estar solto, deve estar morrendo de vergonha uma hora dessa. Então, é importante que você aprenda até com a merda que você já fez mesmo, e que pense que não é legal você falar isso. Às vezes, na ansiedade, e você como professor deve entender muito disso, que quando eu faço a gente faz um workshop com a Laugh Factory aqui, que os comediantes vêm, fazem o set e a gente dá o feedback, né? Às vezes, até na emergência, não é o que você quer falar, mas a maneira que o outro ouve pode não ser o que você quis dizer, mas aí você já fez isso num palco grande, aí já deu merda, e talvez para você ter uma outra oportunidade como aquela possa demorar anos. Então, eu vou fazer isso que vai viralizar. Não, se eu tiver que falar da minha buceta para viralizar, eu vou falar de herpes. Eu não vou fazer piada. É outra, sabe? Eu tenho muito respeito por isso. Eu leio livros às vezes, para falar sobre uma piada de racismo, eu vou ler Exterminate All the Brutes, eu vou assistir um documentário. Eu acho que hoje o acesso à informação que a gente tem é tão massivo, e entra isso aqui de informação e sai isso aqui, sabe? Às vezes eu vejo que você assiste um show que é brilhante, você pode fazer um show só falando sobre Game of Thrones, que é uma série que é gigantesca, mas a gente não fala mais tanto, a gente não discute mais tanto sobre o que a gente já recebeu de informação, né? E isso eu acho que é um processo que para o comediante deveria acontecer. O processo natural de você escrever, qual é? Como bebê, você ouve primeiro. Depois você aprende a falar e depois você aprende a escrever. Então, a organização das nossas ideias, na minha concepção, teria que acontecer da mesma maneira. Absorver tudo que a gente tem de informação agora, que nos anos 70, 80, a gente não tinha, quer dizer, eu não sou dos 70, mas eles não tinham isso. E eu acho que existia um output maior, uma saída maior de conteúdo do que sai hoje. Hoje eu vejo muito mais do mesmo, sabe? É muita piada sobre os mesmos assuntos. Nossa, isso é muito louco, né? Realmente, assim, quando a gente começou, outro dia eu falei isso com os alunos, que eu falei, gente, eu não conheço mais todo mundo, né? Mas a gente começou, existiam, sei lá, 15 pessoas, entendeu? No país inteiro fazendo, todo mundo. Aí, depois tinham 20, depois tinham 30. Quando tinha 40, eu conhecia todo mundo que fazia stand-up. Depois, aí hoje em dia eu já não sei mais.
Agora, quando eu tinha 40, a gente talvez tinha mais diversidade de assunto no material do que hoje, que tem 3 mil, sei lá. E, meu Deus do céu, chega de piada de Tinder. Deu? Chega de piada de Tinder. Peraí, deixa eu tirar minha piada de Tinder aqui. Por favor, Manu. Por favor. Vai. A Uber também não pode Arrisca... fazer? Então, peraí, tirar aqui, não pode. Uber. Estou proibindo. Tá. Fábio Lins. Ele é o limitador de por comédia. Decreto. É o censurador. Tá bom? Vamos quebrando o tabu. Não, mas é desesperador essa coisa genérica, né? E o curso, né? Esse é o desafio do curso. Eu falo, galera, o problema não é você fazer uma piada. O problema é o que você está dizendo. O que você quer dizer. Vamos entender o seu discurso, a sua mensagem. Qual que é, né? Exato. Não é que você não pode falar uma piada que mencione Tinder. Você pode fazer uma piada sobre estar no Uber indo para o encontro que você marcou no Tinder. Mas o que é a mensagem da piada? O que é? Ou qual o callback aí? Qual é a mensagem que está lá da piada? Entendeu? Qual é quem é que talvez a mensagem seja quem é que está dirigindo para mim? Quem é que sabe para onde é que eu estou indo? Tem coisa para falar, tem coisa que é... Me diz uma coisa, desculpa te interromper. Hoje o seu... e não que, assim, a gente... Também, né, gente? A gente não está falando aqui que toda piada tem que ser de posicionamento, de reflexão, não é isso? Óbvio que não. Mas uma curiosidade hoje você fala sobre o quê? Você tem um texto favorito, você está curtindo fazer? Você tem umas piadas que você... Eu falo bastante da maneira como eu faço observacional, mas eu gosto do observacional um pouco mais político, né? Então, eu estou numa situação que eu sou imigrante, então eu falo bastante disso, o processo migratório, o processo de como que eu estou num país onde quem aprova o meu processo de migração, o meu green card, é uma pessoa branca. E eu falo, mano, você tá tentando ver se eu posso entrar num país que você invadiu, é isso? Então, sabe, eu tento jogar uma luzinha ainda que bem sutil sobre coisas que eu acho que me intrigam. Por que quando eu vou aqui... Umas contradições, assim, né? Sabe? Mas numa coisa mais macro. Eu entendo que, para mim, a comédia tem que ser relacionável, claro. Mas ela não tem que ser relacionável só por quem passou por aquela mesma exata experiência, que eu acho que é isso que acaba indo muito. Comédia vai para relacionamento, eu era pobre, não sei o quê. Você pode usar a conexão com a plateia e a resposta sobre as emoções para outras situações. Tipo, o fato de eu estar aqui, tentando ficar por aqui, e a pessoa que está julgando o meu processo é uma pessoa que não é um americano nativo, é meio bizarro para mim. Tipo, você tá vendo se o meu nome está numa lista de convidados de uma festa que você invadiu. Eu falo assim, querido, desculpa, mas se você foi que veio aqui... os seus antepassados estupraram uma galera aqui, devastaram tudo, aí você montou sua barraquinha. E você está falando que eu não posso entrar para estuprar também. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos, né? Equal rights. Então, direitos iguais para todo mundo. Qual é o próximo? Eu vou tentar adotar uma criança, vou ter que falar com o pedófilo para ele dizer, olha, eu acho que você não encaixa muito no perfil. Porra, sabe? Esse tipo de coisa, para mim, é o tipo de coisa que eu gosto de falar sobre. O fato de eu ser judia e eu ser brasileira. E é uma coisa assim... Uma que mistura interessante de situação, né? Porque brasileira, judia... É brasileira, mas não tem cara, tá nos Estados Unidos, é uma série de coisas que, tipo, puta merda, né? É uma russa que não fala russo, então eu tenho sotaque, né? Então eu falo assim, que eu posso até ter um pouco de privilégio branco desde que eu fique muda. Mas no momento que eu começo a falar, meu filho, acabou o privilégio, ninguém mais quer falar comigo, então esse tipo de coisa eu faço e eu acho legal dizer que em algum momento eu tenho privilégio, sabe? Porque às vezes eu e uma pessoa preta soltaram a bomba, tá ali, mano, a chance de se eu ficar calada,
quem vai preso, muito provavelmente, é a pessoa que está perto de mim, porque eu tô, né, aqui, lourinha, bonitinha aqui, ela vai até se eu coisar, eu escapo. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante de falar, porque é o meu ponto de vista. Eu acho que o quanto mais pessoal você faz a piada, e aí entra a ambiguidade, né? A piada tem que ser relacionável, mas você faz ela pessoal. Mais difícil é de copiarem o seu texto, que isso, para mim, é uma das piores coisas da comédia. Você vê um cara que tem um especial na Netflix que foi a tradução de um outro cara que também está na Netflix. Mano, quando eu vejo esse tipo de coisa, me dá... Quem? Eu não sei qual é o caso. Opa, te mando, brasileiro. Fala aqui. Fala aqui. Eu já até sei quem Vamos é. Só que você fala que é brasileiro. Tipo, mano... Me manda e eu vou fazer essa análise e aí eu posto nos meus Mas eu posso usar um aí, exemplo. Pronto, vou usar um exemplo da minha realidade aqui. Amy Schumer. Né? Se você for procurar... Amy Schumer, ela se enrolou muito, né? Nesses casos, né? Se enrolou, mas tá aí. Na lista dos comediantes mais bem pagos do mundo, ela tá lá, princesa, belíssima. E aí, essas pessoas que realmente escreveram essas piadas e foram para um clube e testaram... Porra, ela pegou a piada do Dave Chappelle. Puta merda. Nossa! Como é que... Tem vídeo na internet das piadas que ela pegou. Às vezes ela sabe, é verbatim, assim, é na ordem. É um negócio bizarro. Você fala... Jesus! Eu lembro dessa polêmica uns anos atrás, e aí mas aí eu acho que eu vi o vídeo, tipo, a versão dela da história, sabe? E aí parecia que, não, peraí, é que às vezes acontece, não sei o quê. Mas ela não é canceladona aí, então, ela segue trabalhando. Ela é zero cancelada. Ela é zero cancelada. Ela tá mas no meio da comédia ela é. Mais ou menos? Como assim? Mais ou menos. Ela continua tendo os bookings dela, ela vende, né? Ela vende, com piada dos outros, mas vende. Não, mas eu digo assim, não tô falando dos donos das casas de show e dos agentes e tal, mas os comediantes, tipo, devem odiar ela. Sim. Os comediantes, sim. Tipo a treta do Joe Rogan com o Mencia, né? Sim. Que foi uma porrada que eu acho que tinha que acontecer. Então, para quem não sabe do que eu tô falando, tinha um comediante aqui que era famoso, tinha especial na HBO e tinha já os especiais dele já bem famosos. E aí ele tinha comediantes iniciantes que iam abrir o show dele. E anos depois, quando ele foi fazer outros especiais, ele estava usando as piadas desses comediantes que estavam vindo para ele no show dele. E aí o Joe Rogan, tem muita gente que não gosta dele, porque tem esse negócio de ser macho man, não sei o que e tal, mas eu acho que a atitude que ele tomou naquele momento, porque ele fez o cara roubava tanta piada que, em vez de chamarem ele de Mencila, eles chamavam ele de Mencila, que é tipo um trocadilho com ladrão. E quando o Joe Rogan chamou ele para o palco, porque na Comedy Store tem muito disso, você às vezes não tem mais cerimônia, o comediante que está terminando chama o próximo. E aí ele chamou ele de Mencila, então ele chamou de ladrão. E aí quando ele subiu no palco, foi uma treta maluca, ele falou: de quem que eu roubei? Eu nunca roubei material seu. Ele falou: não, mas não é meu que você roubou. Foi de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Aí ele falou: não roubei. Tem um vídeo, procurem, é maravilhoso. Tem um vídeo disso? Puta que pariu! Aí ele falou: não roubei. Ele falou: roubou? Não roubei. Ficou nessa. Aí, mano, os comediantes de quem ele roubou piada começaram a falar: roubou sim, que roubou minha. Aí começou, aí o papoco começou a ficar e esses comediantes subiram no palco. Como chama o cara que rouba a piada? Carlos Mencia. E aí, na época, os dois eram grandes. O Joe Rogan também era grande e eles tinham o mesmo gerente, eles tinham o mesmo manager. E na época, o Joe Rogan foi banido da Comedy Store por causa dessa confusão toda. E o gerente dele ligou para ele e falou: olha, ou você vai pro Carlos e pede desculpa, ou eu não vou mais te gerenciar. Aí ele falou: foda-se, só de você estar pedindo para eu pedir desculpa por eu ter agido dessa maneira, quem não quer mais que você seja meu manager sou eu, então vai se fuder você.
Então, às vezes, até tem aquela essa brincadeira interna de falar, olha, eu vou te Joe Rogan aqui, porque essa piada... eu acho que é muito desrespeitoso, sabe? E eu entendo a coisa do parallel thinking, né? Do pensamento paralelo que acontecia muitas vezes até com comediantes brilhantes como o Robin Williams. O Robin Williams, ele tinha uma capacidade de processamento muito rápida e que às vezes ele ouvia uma coisa e ele transformava e ele vomitava e já virava piada. E teve gente que chegou com ele e falou, olha, essa piada é minha, não sei o quê. O que ele fazia? Ele escrevia um cheque e pagava a pessoa. Ele fez isso várias vezes. E eu entendo, parallel thinking é uma coisa, você pensar, né, de uma maneira semelhante, por isso que eu digo, quanto mais você internaliza, quanto mais você traz a piada para sua realidade, mais difícil é de acontecer. Porra, para alguém fazer uma piada de uma brasileira judia que mora em Los Angeles e está sendo um processo de imigração analisado por uma pessoa branca, você tem que basicamente ser eu, né? Ou você tem que ser alguém que está numa situação muito próxima, pelo menos o tracking Mas é eu mais acho fácil. que até essa aí a Amy Schumer daqui a pouco vai fazer. Se liga, mano. Se duvidar. Tem uma mas aí amiga minha, vocês acreditam? Uma amiga minha brasileira passou por uma situação. Exatamente. Eu vou Joe Rogan ela, mas eu Joe Rogan ela não. Vai ser esse o motivo da minha deportação brasileira. Ô, Manu, maluca. eu tô a fim de fazer 2 convites para você. Um, para a gente fazer lives. Envolve a gente tirar roupa? Não, no caso não. Fazer lives. Sim, era o esperado, né? Era o esperado, já estava aqui um na homem ansiedade. branco da comédia stand-up brasileira, mas não é esse o caso. Mas a gente podia fazer ou uma live, ou as duas coisas. Só para você Joe Rogan, ou só falar das fofocas do stand-up gringo. Vamos. E uma live com open mic. E a gente dá 2 minutos e comenta depois, entendeu? E é Vamos, isso. A gente faz isso bastante aqui com a Laugh Factory. Durante a pandemia, a gente estava usando o Clubhouse. A gente entrava na sala fez as salas da Laugh Factory e o VP da Laugh Factory, o Henrique Salazar, estava com a gente. Então, a gente dava, os comediantes vinham, faziam texto, a gente dava feedback, eles voltavam, reescreviam, aí se apresentavam de novo. E aí eles ficavam nessa palhaçada toda semana, essa palhaçada, né? Zoeira. Às vezes a gente fazia de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. E aí, toda sexta-feira, Aí, toda sexta-feira, tinha o Open Mic virtual, onde o Henrique ficava ouvindo e as pessoas vinham e apresentavam o resultado daqueles 2 minutos que eles estavam trabalhando com a gente durante a semana. E era bem, bem legal. Só que, às vezes, de novo, mesmo você estando no sofá da sua casa, o Clubhouse, não sei se todo mundo tem aí, mas é um aplicativo de áudio, é basicamente um 145 da pós-pandemia. E muita gente chegou até a ser enxergada pela Laugh Factory e ganhar spots nos shows da Laugh Factory por ter conseguido Muito se apresentar legal. de uma maneira legal. Eu achei isso genial. A diferença só é que, no caso, se a gente fizer, as pessoas não vão ganhar nada, né? Assim, elas só vão ouvir a gente. Olha, não se sabe, porque uma coisa que eu queria muito fazer, e eu acho que é uma coisa que é possível, é você fazer alguns tipos de trabalho como esse e enxergar que tem pessoas que vão conseguir, sim, se destacar. E aí você, que é uma pessoa tipo, super bem conectada, pô, sei lá, vai ter um show do Ventura. Você fala, Ventura, olha, dá uma olhada aqui no vídeo dessa pessoa, sabe? A gente passa. Quando você tem a dedicação, você faz um curso como o curso que você propõe, você consegue organizar as suas ideias e transformar aquilo numa profissão, e você é bom, e você se permite passar por esse processo de tentativa e erro, que não é fácil, cara. Quantas vezes a gente não vai lá e dá água, você fala, não quero fazer essa merda nunca mais na minha vida. Aí você vai lá, faz um show, você arrasa e fala, caralho, tem que fazer isso pro resto da vida. Então, parece que a gente é um cirurgião. A gente é um cirurgião que a gente mata 50 pacientes para salvar um. Imagina se você transforma isso para qualquer outra profissão, que a gente falha. Opa, salvou uma piada. Falha, você salvou. Então, até você chegar até esses 15 é muita dedicação.
E aí, sei lá, eu acho que pessoas como o Maurício Meirelles, por exemplo, são pessoas que seriam abertas a receber o material dessas pessoas, quem sabe, né? Não, total. Não, Vou fazer total. um show Verdade. ali, pode ser que a pessoa consiga abrir 5 minutos e tal, e ter a exposição que ela merece, né? Então, o ganhar nada é relativo. Eu acho que só de você ter pessoas que estão olhando para você com o carinho de te dar um feedback real, porque isso é outra coisa, né? Às vezes a gente tem feedback bem filho da puta, de gente que fala assim, você devia falar mais palavrão, você devia fazer... Mano, não. E isso é outra coisa que eu acho que as pessoas têm que pensar, de quem que eu estou recebendo feedback. Não necessariamente a pessoa mais engraçada que você, ou a pessoa mais famosa que você conhece, é a que vai te dar o melhor conselho. E isso não é porque ela está sendo filho da puta. Às vezes é porque ela não sabe. Sabe, a Jury, para mim, é uma pessoa que eu amo de coração. Mas quanto tempo que a Jury não faz um stand-up? Ela fala, cara, eu não sou mais. Ela faz corporate. É um outro tipo de pegada, né? Ela mesma não está fazendo mais isso. Então, se você for olhar, eu tô me apresentando mais do que ela agora. Então, sabe? Mas o que a Jury me fala, eu absorvo, eu pego, sabe? Ela fala, Manu, isso. E acontece, e porra, a Jury, ela até hoje, ela é autocrítica com o processo dela. Ela foi a pessoa que escreveu a Bíblia da Comédia, e às vezes eu vou na casa de comediantes aqui bem famosos, com o especial e o cacete, eu vejo lá o livrinho ali, todo fudidinho, bem velhinho. Olha aí, leu, né? Que foi aluno da Jury. E até hoje, semana retrasada, ela estava trabalhando no material e ela me chamou para eu ir ver ela performar, para eu dar feedback para ela. Eu falei assim, Jury, que legal. Droga que você usou. E ela falou, não, é porque eu gosto do seu tipo de feedback, porque é honesto e porque você não tenta mudar o que eu estou fazendo. Você dá uma visão do que eu estou fazendo de uma maneira que eu consigo jogar isso para um outro lado. Então, só de você ter alguém fazendo isso por você é muito rico. A gente não dá o valor que deveria para esse tipo de coisa. Para um professor como você, por exemplo, ver um set e falar, cara, olha, quem sabe se você colocar essa palavrinha ali, ou se você tirar essa palavra, ou se você conversar com uma pessoa que está nesse lugar de fala, para te dar uma visão, o que você acha de você, sabe? Você pode falar de qualquer coisa, mas qual é a mensagem que você quer passar? Né? Depois de 25 comediantes irem para o palco, como é que você quer ser reconhecido? Essa foi a menina que contou a piada da buceta, essa foi a menina que contou a piada da hemorroida, esse foi que contou... Ou foi aquele cara, porra, engraçado pra caceta, sabe? Quando você tem esse tipo de pessoa ouvindo, absorvendo, prestando atenção, e às vezes a pessoa fala, muito legal. É muito legal, e eu nem... Sim, não, mano, eu entendo, eu tava só fazendo uma piada, a pessoa nem ia ganhar nada, tá? Não, mas porque isso aconteceu aqui também, de falar, mas o que a gente vai ganhar? E eu falei, mano, só de você estar fazendo essa pergunta, você já não devia mais estar aqui. E teve gente que, acredite ou não, a gente trabalhou o texto inteiro e no dia da apresentação, abençoado, esqueceu tudo que a gente falou e meteu exatamente o que ele tinha feito no processo inicial. Esqueceu, né? Esqueceu assim, exato, né? Esqueceu. A pessoa ignorou total, né? Vem o vice-presidente da Le Factory e fala comigo, você realmente trabalhou com essa pessoa? E eu... Ai, meu Deus, gente. Sim. Tipo, cara, trabalhei, mas a pessoa não ouviu o que eu falei, né? Não pegou... E tudo, Fábio, a gente vai num nível eu passo por isso, sabe? Sim, que no Brasil se traduziria pelo né, pelo, sabe? Sim, eu sei bem, you know. Mano, você ganha por sabe? Porque você falou sabe 48 vezes em 2 minutos. Então, esse tipo de coisa é importante. Contar quantas palavras você tem. Como é que você escreve o seu texto? Eu escrevo o texto, eu faço o primeiro parágrafo, fica aqui meu punch. Pinta esse punch de rosa.
Pinta o teu segundo punch de rosa. Vê quantas palavras você tem entre o primeiro rosa e o segundo rosa. Tem muita palavra ali? Tem gordura. Tem informação que não precisa estar ali. Ou você precisa colocar um tag no meio. Porque senão vira monólogo, não é stand-up. Então, sabe, tem coisa que às vezes a pessoa não presta atenção. Vamos fazer, Manu. Vamos fazer essa parada aí. Claro. A gente alinha as agendas, eu acho que vai ser bem legal. E eu acho que dá até para fazer um esquema meio com o lance dos selos do Instagram, sacou? A pessoa participar a partir do selo e, de repente, até essa lógica de, tipo, o quanto que eu paguei é o tempo que eu vou fazer. Então, deu um selo de 1 estrela, vai fazer 1 minuto, sabe? De repente, um negócio assim, e feedback e tal, e aí a gente racha depois esse selo aí, entendeu? Já era. Não, para mim, essa é a... Estou já prometendo que essa é a minha contribuição. Não quero nada, não. Não, pelo amor de Deus. Você ganha por uma coisa, você tem que tomar cuidado. Não, mas de coração, eu tive uma pessoa, uma vez que chegou e me deu feedback, foi Cris Paiva. 2 pessoas no Brasil, quando eu fiz comédia. Uma leu meu texto, foi o Rodrigo Capella, e outra sentou comigo e me deu feedback por um bom tempo, que foi a Cris Paiva. E isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Se eu tiver algum prêmio, algum dia, nem que seja assim de comediante da semana, eu vou agradecer a Cris Paiva, porque ela tirou o tempo dela, que ela tinha zero necessidade de fazer isso, e ela fez por mim naquele momento. E eu acho que esse tipo de impacto que você pode ter positivamente na carreira de alguém, quando você vê alguém que começou como um tijolinho e agora é um castelo, você fala, porra, eu coloquei uns tijolos ali naquela parede ali. Essa sensação, para mim, ela não tem preço, sabe? E você vê aquela pessoa indo porra, cara, isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, eu acho que você bota uma gotinha d'água no oceano e ela vai, né, fazendo aquelas ondinhas ali. Aquilo ali é o que você está dando pro mundo. Então, quem sabe a nossa maneira de mudar o mundo pela comédia talvez não vai ser fazendo as melhores piadas, mas vai ser ajudando pessoas que vão fazer piadas incríveis. E isso, para mim, tem um valor, assim, absurdo. Eu fiz isso com o pessoal daqui muito. Teve gente que fez o primeiro texto comigo e agora já tá lá no caminho de fazer headlining já, de clubes menores. Mas foda-se, olha, uma evolução de 2 anos, sim, cara, sim. É uma coisa pra caceta. Tem gente que em 2 anos não consegue fazer um texto que seja limpo, que seja, né, destruído. Então, eu fico super feliz quando eu vejo isso acontecendo. Para mim, isso é uma extensão do que eu tô fazendo. Então, eu faço com o maior prazer. E eu falo pra caralho, né? Só tem que prestar atenção nessa parte também. Ele já fechou a câmera, não tá mais aqui, gente. Eu estou sozinha. Não, desculpa, o meu alarme tocou. Não, é isso, eu acho que a gente... Então tá fechado, a gente vai alinhar essa parada. Talvez esse papo nem fique no podcast, porque aí a gente faz surpresa também. Ou seja, a gente fez tudo isso pra salvar nada. Tá, entendi. Eu vou usar só a história da fita do Dave Chappelle, só isso. De resto, puta que pariu! Nada sério. Né? Os primeiros 10 minutos. 3 horas e 40. Eu falei com a Manu Maciel, que é incrível, gente boa, talentosa. Ela tem cara de elfo. E orelha. Eu tenho orelha de elfo. Você tem... É isso. Nossa, é por isso. Exatamente, olha aí. É isso mesmo. E foi muito legal, Manu, de verdade. Obrigado pelo seu tempo, pela sua oportunidade. Gostei muito e adorei ouvir várias histórias que eu não conhecia, entender melhor a sua história, esse mercado aí. Acho que a galera vai gostar muito desse episódio. Obrigado mesmo. Imagina, obrigada a você. E só uma última recomendação. Tem um rapaz chamado Raboque Miranda. Ele faz ele tem um canal na internet chamado Curiosidades da Comédia, que ele fala sobre comediantes e sobre história da comédia. Ele fala bastante da comédia daqui. Eu recomendo imensamente, porque ele é um estudioso de comédia. Então, quem puder ir lá e dar essa força, mano, o menino é sensacional. Tenho certeza que um dia ele vai se apresentar e vai ser reconhecido da maneira que ele merece no mundo. Porque ele ali vai longe, bichinho. Aproveita, se inscrevam lá. É muito
vida. Maravilha. Hashtag Manu, senhoras e senhores. Até um próximo episódio. Beijo. Obrigado por ouvir até o final. Tchau, tchau. É isso.